No primeiro capítulo de Nos Tempos do Imperador, o protagonista da história, Dom Pedro II, e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, viajam com os cientistas pelas montanhas e se admiram da beleza natural do Brasil. Pedro, que espetáculo belíssimo! Uma obra-prima. Podemos ser os imperadores desse país, Teresa, mas a natureza é a verdadeira majestade. Esta paisagem parece não ter fim, e pensar que é só um pedaço de terra do Brasil. Quanta história se esconde nessa natureza exuberante! Enquanto isso, a Condesa de Barral, Luísa, enterra seu pai e presta suas últimas homenagens. Ao perceber a presença dos malvados coronéis Ambrósio e Eudoro, a Condesa de Barral reclama. O que esses coronéis vieram fazer aqui, afrontar a memória de meu pai? São nossos vizinhos, Luísa, responde seu esposo Eugênio, tentando consolá-la. Enquanto isso, em um barco com destino à fazenda de seu pai Ambrósio, Tonico conversa com Nélio sobre sua futura esposa. Tonico, eu não me entendo. Você fez questão de se atrasar. Vamos chegar na fazenda lá no meio da noite. Para quem quer fazer as pazes com o coronel Ambrósio, não parece ser uma boa ideia deixá-lo esperando. Tonico responde. Primeiro, ele precisa mais desse casamento do que eu. Meu pai devia beijar o chão onde eu piso. Quero mesmo é saber se minha noiva deu pra coisa boa ou virou um jaburu. Eita, vamos ver o que foi feito de tu, menina. Ainda no enterro, Luísa destrata Ambrósio e Eudoro, pois os mesmos mostram interesse em comprar a fazenda de seu finado pai, causando-lhe um grande desconforto. Luísa afirma que ainda que volte para a Europa, continuará cuidando das terras que eram de seu pai. Enquanto isso, a noiva de Tonico, Pilar, se prepara para fugir de casa, pois ela não deseja o casamento que foi planejado pelo seu pai, o coronel Eudoro. Pilar conversa com sua irmãzinha Dolores e a faz jurar que não irá contar nada para seu pai. Minha irmã, eu lhe amo muito, mas eu vou murchar se eu ficar aqui. Você acha justo a gente se casar com quem não quer? Como se fosse uma mercadoria? Um negócio? Eu quero um destino melhor para nós duas. Pilar faz sua irmã prometer em não contar para seu pai que ela vai para Salvador. Tonico planeja sua candidatura a deputado e comenta com Nélio que ele será seu assessor pessoal e tem como sua primeira tarefa fazer um discurso para os coronéis, falando muito mal de Dom Pedro. Enquanto isso, General Solano, filho do presidente do Paraguai, surpreende Pedro em sua viagem e diz querer conversar sobre o futuro do país. Pedro diz que não é uma ocasião apropriada e diz para marcar uma audiência no Rio de Janeiro, pois está em uma viagem de férias. General Solano explica a Pedro que quer casar com sua filha, a princesa Isabel, e assim juntar suas terras. Pedro se irrita com Solano. O senhor não faz parte de uma família real, não é um príncipe, e o casamento com minha filha está fora de cogitação. E agora, por favor, retire-se de meu país. Em tom de ameaça, Solano responde e afirma que um dia todo o Brasil irá se curvar diante dele. Pedro responde que jamais o Brasil se renderá a um ditador e todos os brasileiros estão dispostos a lutar pela liberdade. Enquanto isso, Jorge, Naí e alguns malês armam para invadir a fazenda de Ambrósio e libertar escravos da senzala. Anoitece e a fazenda de Ambrósio é invadida. Jorge encontra Coronel Ambrósio e diz que veio buscar sua irmã. Salurtiano tenta defender Ambrósio de Jorge e acerta o coronel com um tiro. Tonico encontra o pai morto e o jagunço põe a culpa em Jorge. O que houve aqui? Foi os malês, senhor, e mais Jorge. Que Jorge? Que malês? Era escravo dele, teu pai vendeu ele ainda garoto. Foi Jorge que matou o coronel com um tiro. Tonico então promete vingar a morte de seu pai e sai em busca de Jorge, que se torna o suposto assassino de seu pai. Durante sua fuga, Jorge é atingido por um tiro. A Condessa de Barral, Luísa, conversa com Eugênio e afirma que enquanto tiver forças, não venderá as terras que eram de seu pai.
Pilar foge de casa em busca de seu sonho de se formar em medicina na Faculdade de Salvador, mas no caminho encontra Jorge, que está muito ferido. Enquanto isso, na cidade, a princesa Leopoldina corre de Lourdes e se esconde na taberna. Germana encontra Leopoldina para o seu desespero e grita por socorro. Pedro diz a Teresa que já tem uma senhora que irá cuidar das princesas e só está esperando uma resposta positiva. Pilar trata do ferimento de Jorge e se encanta por ele. Tonico encontra um rastro de Jorge e solta seus cães. Pilar e Jorge são encontrados por um jagunço e se sentem ameaçados.